Porque você não vai ser o padrão de beleza. Sim. E a gente tem que se aceitar desse jeito. Eu acho que isso é uma coisa bacana do nosso projeto também, né? Tentar pregar a autoaceitação das mulheres não sendo padrão. Tipo, você é asiática, você é amarela, você não vai ser loira. Você tem que entender que vai ter um processo dentro de você que vai ser difícil de acontecer, mas que você tem que entender que você também é poderosa, você também é valiosa do jeito que você é, e você não precisa ceder ao que as pessoas dizem que você tem que ser. Felizmente eu trouxe comigo o bate-mata-moscas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo. Eu sou o Léo e eu estou aqui com o meu co-host, Eric Queijo. E nós estamos aqui com duas presenças muito especiais. Elas têm um projeto de fotografia muito legal no Instagram chamado Olhos Abertos. Antes delas começarem a falar um pouquinho, se você tá no desktop, já pega o seu celular e entra aqui no Instagram delas e assiste o vídeo enquanto vocês dão um scroll ali. Eu sou a Rô. Eu sou a Fê. E você tem esse projeto que é o Olhos Abertos. O que é o Olhos Abertos? O projeto Olhos Abertos é uma página de fotografia no Instagram que tenta abrir um espaço de autoaceitação e desabafo para, até agora, mulheres amarelas dentro do Brasil. A gente chama as meninas pra fotografar e elas dão um depoimento delas sobre vivências, experiências ou situações que elas passaram dentro do cotidiano delas pra contar um pouco mais sobre como que é ser uma mulher asiática no Brasil. Amarela. A gente tá tentando abrir... A gente tem uma relação bem delicada com essa questão de fotografia e a gente acabou limitando o projeto pra mulheres amarelas no momento. Só que a gente tá procurando mais fotógrafas asiáticas não amarelas pra gente conseguir fazer o projeto abranger todas as mulheres da diáspora asiática, né? Eu vi que vocês estavam procurando, então, fotógrafos que também não sejam só do lado asiático, do leste asiático, né? Só que aí, então, o que eu vejo que a preocupação de vocês não é só ter as modelos de outras regiões da Ásia, como também o olhar de quem tira foto, né? Que o que eu acho que acontece muito, e o motivo pelo qual a gente limitou o projeto, na verdade, é porque eu e a Fê, né, na verdade, a gente sente que existe uma relação bastante assimétrica dentro do trabalho fotográfico. Foi uma coisa que eu comecei a perceber por conta de um incômodo que surgiu de ver trabalhos de fotógrafos homens que só tiram foto de modelos mulheres. O que isso significa, sabe? E discutindo com umas pessoas, discutindo com a Fê, a gente percebeu que real existe essa relação um pouco assimétrica dentro do trabalho da fotografia. Então, pra gente seria muito difícil, como Mulheres Amarelas, ter um projeto que abrangesse mulheres asiáticas não amarelas, porque isso também poderia significar uma relação assimétrica ou uma relação não horizontal entre mulheres asiáticas. Só que a gente tá procurando fotógrafas pra ter esse olhar diferente e não necessariamente privilegiado como é o nosso, pra trazer, pra agregar coisas ao nosso projeto também, porque eu acho que é isso que a gente tá buscando, né? Você tinha essa ideia de querer representar a mulher pela visão de uma mulher. E por que vocês quiseram focar na mulher asiática? Assim? Isso surgiu de forma muito espontânea da minha parte, da parte da Fê, o nosso projeto. Grande parte do preconceito que a mulher amarela sofre dentro da sociedade tá atrelada a uma imagem exotizada, estereotipada e fetichizada. Entendi. Então, o nosso preconceito, ou o preconceito que a gente sofre enquanto mulheres amarelas, tá muito atrelado a um grau muito sutil de xenofobia. E dentro disso tá a questão da forma com a qual nós somos vistas, né? Então, fazer um trabalho de imagens, fazer um trabalho de fotografia, fazer um trabalho que trabalha exatamente com essa questão de como nós somos vistas dentro do nosso meio, acaba sendo uma coisa que pra gente era muito interessante. A gente vê pouca produção, né, feita por mulheres asiáticas, eu acho. Eu tenho poucas referências de fotógrafas brasileiras ou latinas asiáticas, então pra mim foi um jeito de mostrar também um pouco do que eu via, do que eu sentia, da minha arte mesmo, tanto da Rô também, nosso olhar como fotógrafos, como pessoas mesmo, mas representando o que a gente também é, sabe? Claro. Eu acho que vocês são minoria nesse sentido, porque primeiro que vocês são asiáticas, então já ir numa coisa artística. Segundo que, assim, eu fiz cinema, e eu sei bem que quando você tem uma mulher fotógrafa no cinema, ela já é muito duvidada. Recentemente, um amigo fotógrafo meu me contou que teve, acho que, na Associação de Fotografia Brasileira, tal, uma coisa assim, uma palestra, e aí eles fazem, eu lembro que uma hora, meu amigo falou que um fotógrafo, acho que um dos presidentes da associação chegou e falou uma piadinha que era assim, fotógrafo tem medo de duas coisas, subexposição e mulher. Tipo, então é um âmbito muito masculino. Então é muito legal mesmo vocês estarem fazendo isso. E eu acho que, voltando naquela coisa que eu falei sobre a relação assimétrica, né? Tem muita essa coisa também de, por exemplo, muitas vezes quando a gente questiona os caras de por que você só usa modelo mulher, a resposta é simplesmente, tipo, a gente quer exaltar a beleza, a gente quer exaltar as mulheres. Só que, do mesmo jeito que as pessoas vêm com essa hipocrisia de falar que eles querem nos exaltar, eles duvidam do nosso tipo de trabalho, entendeu? Então, tipo,
Como que você quer que eu entenda que você tá me exaltando se você, numa convenção de fotografia, faz uma piada desse tipo? Ou como você quer que eu entenda que você tá exaltando uma mulher se você vai e fica duvidando do que ela tá te propondo? Entende? Tem a fotografia bordoada, tem a fotografia sensual, e é muito feito por homens. Eu acho que todas as referências que eu tive, inclusive na minha vida, assim, de mulheres sendo fotografadas sensualmente, eram por homens. E era uma visão que eu comecei a mudar depois que eu comecei a fotografar o que eu achava sensual, sabe? Fora que não é nem só o estilo da fotografia, né? São os modelos, então você só vê corpos parecidos e jeitos parecidos de fotografar e poses parecidas. E me incomodava muito, né? O foco, como que era o foco sabe? Você vê muito focos em regiões... Entendi. Não é que não é sexy, claro que é sexy, mas dá pra ser sexy de outras maneiras, sabe? Dá pra ser sensual de outras maneiras, dá pra ser bonita e valorizar a mulher de outros jeitos, com outros olhares. Vamos tentar. Não, e ainda mais, tipo, você consegue ser bonita por outros olhares, não sendo branca, não sendo magra, não tendo dobrinha no olho e tendo cabelo encaracolado, entendeu? Acho que quando a gente propõe colocar a Mulher Amarela como protagonista, também é uma coisa que a gente não vê que as pessoas fazem, entendeu? Tipo, as páginas de fotografias que a gente vê hoje tem um perfil extremamente embranquecido, de meninas magras e lindas e sexys e padrão. E aí as pessoas olham e falam, gente, que fotógrafo incrível. E tipo, não é o fotógrafo que é incrível, é tipo, ele que faz questão de pegar modelos que serão padrão pra você achar incrível. E ele oculta todo o trabalho que ele faz diferente com outras meninas não padrão, pra que o trabalho dele seja valorizado, pra você olhar e falar, cara, se eu tirar foto com ele, eu vou ser tão bonita quanto essa menina. E não vai, porque você não vai ser o padrão de beleza. Sim. E a gente tem que se aceitar desse jeito. Eu acho que isso é uma coisa bacana do nosso projeto também, né? Tentar pregar a autoaceitação das mulheres não sendo padrão. Tipo, você é asiática, você é amarela, você não vai ser loira, você não vai ser esse tipo de coisa, entendeu? Então, você tem que entender que vai ter um processo dentro de você que vai ser difícil de acontecer, mas que você tem que entender que você também é poderosa, você também é valiosa do jeito que você é, e você não precisa ceder ao que as pessoas dizem que você tem que ser. Qual que é o processo, assim, de vocês? As meninas mandam mensagem pra gente, por DM, e a gente pede pra elas contarem um pouco da narrativa delas, da história delas, do que elas sentem, ou por que elas querem participar, ou o que significa. Porque é importante também participar do projeto. E depois que a gente conversa bastante, às vezes dá uma direcionada no que elas podem pensar enquanto a gente não faz o ensaio, a gente pede pra elas ficarem de olho nos nossos stories. Porque a gente costuma marcar os ensaios por lá, porque é mais fácil. Aí a pessoa fala se ela pode ou não em determinada data, e a gente chama elas pra fazer o ensaio. Se você é mulher, asiática, tem interesse, entra lá no Instagram delas, dá uma olhadinha. Acompanha nossos stories, que a gente sempre posta uns horários, umas janelinhas quando a gente tem tempo pra fotografar. Mas isso também gerou um problema, que é a falta de diversidade, que no começo a gente só tinha meninas mais padrão, mais magrinhas. É que a gente entende que é mais difícil, quanto menos perto do padrão social você tá, você tá mais disponível a expor você mesma, né? Se colocar numa página de fotografia. Então, no fundo, a gente depois começou... Quando a gente percebeu que isso era um problema, porque quando a gente não tem, a gente acaba desincentivando pessoas a virem, né? Exato. Então a gente acabou procurando algumas primeiras meninas que pudessem estar interessadas, e agora a gente tá tentando diversificar cada vez mais o nosso projeto, inclusive tentando abrir ele pra mulheres asiáticas que não sejam do leste asiático, né? Acho que quando você é mulher, vão existir uma série de imposições sociais que vão fazer com que cada vez mais você sinta que o seu valor dentro da sociedade esteja atrelado à sua aparência. Quando você já tá longe de ser o padrão, cada vez mais vai ser difícil você querer se expor, ou cada vez mais vai ser difícil você sentir que você é foda, que você é gata, que você é linda. E aí, quando a gente traz essas pessoas pra participarem, e geralmente é muito legal, porque sai um feedback tão gostoso delas, tipo, caramba, eu sou linda, cara, eu nunca me vi desse jeito, eu sou muito gostosa. E é tipo muito da hora pra gente, porque a gente fala, cara, olha o que a gente tá fazendo, sabe? Então a gente fala assim, nossa, é muito bom se ver pelo olhar de uma pessoa. Eu nunca tinha me visto assim, eu não me achava bonita assim. Esse que é os olhos abertos, que vocês deram o nome? Acho que sim. Das próprias meninas. Eu acho que acabou mudando no meio do caminho. Várias interpretações. Não aparecemos muito no projeto, porque a ideia do projeto é dar protagonismo às outras mulheres que querem falar. Então é um projeto pra você abrir, desabafar. Não é um projeto sobre a gente, né? É um projeto sobre as meninas que estão lá e estão dispostas a falar sobre o feminismo amarelo, sobre as experiências delas. A foto é tão importante quanto que ela vai acompanhar o texto, né, das meninas, né? Porque só a foto em si já diz muita coisa, mas
é aqui que também é a voz, né? Exato. Aqui é uma forma de você se expressar, mas aí aqui embaixo você tá dando realmente a... Eu acho que esse é o protagonismo de fato, né? Tipo, é aquela coisa que eu tava falando sobre a questão da imagem, da aparência. Tipo, isso não deveria ser tão importante quanto é o que a gente fala, entendeu? Principalmente quando você é mulher, existe essa coisa de você ser reduzida àquela questão de como você é, por como você... Pela sua imagem, né? Isso também é uma prática objetificadora. Então, mais importante do que... A gente faz as fotos para as meninas se sentirem bem. Mas a gente quer que elas falem. A gente quer que elas contem o que é a vivência delas a partir do texto, porque esse é o momento de protagonismo. Não só a foto. Ele é composto por duas partes bastante importantes ao mesmo tempo. Você tem a sua imagem, mas você tem sua voz também. Você tem o seu direito, seu lugar aqui pra você falar e desabafar. Porque assim... No mínimo, uma pessoa ali vocês já mudaram de alguma forma. Isso é o mínimo, porque um monte de gente vai ver, um monte de gente, talvez, que também, pessoas que também não estão no padrão vão ver aquilo e aos poucos vai construindo ali alguma coisa. Não só pra asiáticos, né, mas pra todo mundo saber que existe a militância amarela e existe toda uma vontade de fala, né? Uma vontade de falar e ser mais representado. Não que necessariamente isso se considere um projeto militante. Tipo, exato. A gente sabe que existem pessoas imensamente mais competentes do que a gente pra falar sobre isso, que tem diplomas, mas o que a gente puder fazer pra conseguir trazer a militância pra outras pessoas, pra conseguir fazer elas terem acesso a textos que elas não sabiam que existiam, pra terem acesso a projetos, conteúdo principalmente do Léo, do Yovambu, dessa galera. O que a gente conseguir fazer pra levar isso pras pessoas, a gente vai fazer. Porque a gente tá fazendo espaço de autocitação e autoajuda, mas a gente sabe que isso também é importante e a gente quer dar voz pra essas meninas e pra esses caras também que estão todos, tipo, há muito tempo trabalhando dentro dessas coisas. Né? Somos uma porta de entrada, né? Eu falo, exato. É aquilo que eu tava falando, a gente quer muito ser a porta de entrada pra vícios maiores. Na primeira vez que eu vi, tinha aparecido como sugestão, né? E antes do Léo ter falado. Que legal. Aí eu falei, nossa, tipo, eita, sugestão. Aí eu abri e falei, legal, né? Dei uma lida, assim, meio por cima e tal. Aí depois eu fiquei pensando, né, que como que vocês lidam com o fato de que muita gente chega, muitos homens podem chegar, tipo, procurando, tipo, em vez de você... Sabemos. Acho que a gente sabe. Acho que vocês devem ter pensado isso antes de começar. Sim. Nossa, é que a gente sabe que tem uma página de fotografia de mulheres tem várias amarelas, tem causa muito propícia pra as pessoas virem com Yellow Fever. Por exemplo, a primeira vez que eu recebi uma denúncia sobre uma pessoa que tava tendo uns comportamentos chatos de, tipo, ela percebeu que ela seguiu a página e um cara seguiu ela logo em seguida. Então, ela veio falar com a gente deu bloco na pessoa. Então, denuncia um monte de coisa. Exato. A gente sempre tenta estar o mais atentas possíveis a qualquer perfil que chegue pra gente, que tenha qualquer sintoma de Yellow Fever. Exato. No sentido de que, tipo, a gente tenta não julgar a pessoa antes, mas se eu entro no perfil dessa pessoa e vejo que ele só segue pornô de japa, segue página com cosplay fetichizado e todas essas coisas, é muito difícil eu ser convencida de que você tá lá só porque você tem interesse em saber o que essas meninas falaram, né? Então, a gente toma essa liberdade um pouco autoritária de bloquear as pessoas, porque não faz sentido a gente ter um projeto em que as meninas não se sintam confortáveis. A gente tira muita foto sensual, muita foto de meninas mais com menos roupas, porque assim. Às vezes é o jeito que elas querem, né? Tipo... Existe uma coisa muito impactante de você se ver de um jeito que você nunca se viu. E muitas vezes para as meninas que nunca se viram nunca se viram mais de forma mais sensual, nunca se viram empoderadas dessa maneira, elas acabam vindo e falando, cara, eu quero fazer uma coisa diferente do que eu já fiz na minha vida e eu quero tirar fotos sensuais. E aí você fala, tipo, vamos lá, entendeu? Só que a gente sabe que tem esse potencial quando a gente faz alguma coisa assim de trazer também essas coisas de pessoas que vêm pra página por conta do Yellow Fever. Com outras intenções, exato. Não com a intenção de ler o projeto, entender sobre isso, mas, cara... O que a gente faz a gente precisa ao máximo que a página seja um lugar em que as meninas se sintam seguras. Exato. De se expor, de falar o que elas pensam e expor a própria imagem. Então a gente não vai ficar debatendo entre nós se... mas talvez esse cara tenha boas intenções. Exato. Se você fez alguma coisa que incomodou qualquer menina que tá dentro dessa página, você vai ser bloqueado. E se você fizer mais merda, você vai ser denunciado. Não tem esse tipo de discussão. A gente quer garantir que elas sintam primeiro
seguras de poder se expor. A gente precisa desse espaço, a gente precisa de um espaço em que a gente possa falar. Mas não é... A gente não acha ruim vocês seguirem, a gente não acha ruim vocês curtirem. Na verdade é muito bom. É ótimo. Quanto mais vocês também, vocês homens, entenderem o que a gente passa, ou entenderem o que a gente sente, ou entenderem qualquer coisa assim, a gente cria empatia por conta disso, né? Você tinha comentado, né, até, às vezes o cara vai lá, nossa, tipo, sei lá, menina bonita, tal, lá, aí ele lê, aí ele começa, eita, tipo, às vezes você acaba até desconstruindo. Principalmente quando elas falam sobre isso, sabe? Tipo, quando um cara chega e fala assim, eu tenho crush em minas japas, tenho crush em minas chinas, sei lá, qualquer coisa. Tipo, ele acha que é normal porque ele acha que é a mesma coisa que falar que ele tem um crush em olhos azuis. Ou que ele gosta de meninas loiras, não sei. E não é a mesma coisa, porque você tá fetichizando uma etnia. Você não tá fetichizando uma característica física de alguém, ou um objeto, ou qualquer coisa do gênero, né? Então, ter um espaço também pra eles lerem, pra vocês lerem, pras pessoas lerem, entenderem que, tipo, existem coisas que incomodam, existem coisas que são prejudiciais, é também uma forma da gente promover algum tipo de mudança a partir de diálogo. E acho que é meio que isso que a gente tá tentando buscar, né? Tentar promover mudança a partir da empatia. Exato. A partir de você entender como a gente se sente. A partir de talvez abrir um espaço para as meninas desabafarem. Né? Somos pessoas, carregamos histórias e tem coisas que nos incomodaram durante uma vida inteira, sabe? Sim. Olha um projeto assim, são várias meninas asiáticas. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça já é pensar, sabe, tipo, que é alguma coisa fetichizadora, é uma coisa meio... O fato de essa ser a primeira coisa já mostra aonde a gente tá como, sabe, sociedade. E aí vocês estão subvertendo muito isso, não só nas imagens, mas no texto, na história que vocês contam, tudo, então parabéns, assim. Todo cuidado, né, que vocês tiveram. Dá pra ver que realmente esses... estão fazendo com muito carinho, muita atenção, assim, né, pra dar esse espaço, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês duas, Fê, Rô, valeu mesmo, adorei a presença de vocês. A gente agradece o convite. Não deixe de seguir elas no Instagram, é muito legal esse projeto, eu já gostava, e ouvindo elas falando aqui agora, tipo... Incrível. Subversivo o negócio. Sigam elas. Acho que aproveitando o espaço que o Léo deu pra gente, a gente quer aproveitar, porque tá super difícil encontrar fotógrafas asiáticas no Amarelas. E a gente quer dizer que a gente tá procurando vocês, que a gente quer abrir o projeto. E que se você também é uma mulher asiática amarela que não tem um corpo padrão, a gente também quer que você participe. E que a gente tá fazendo esse projeto pra todas vocês, né? Não é pra mim, não é pra Fê, é pra vocês conseguirem ter amor próprio, se aceitarem melhor e todas essas coisas. E tem um lugar pra vocês falarem. E não só vocês, mas chamem a sua mãe, a sua tia, tipo, todo mundo mesmo, de verdade. Não tem limite de idade, só ser maior. Exato. Por questões legais. Mas participem mesmo, sendo fotografadas, sendo fotógrafas, a gente precisa muito de vocês pro projeto também crescer. Tchau, pessoal. Até mais.